professor Adenilson por aqui para conversar um pouco com você. Métodos de posicionamento. Aqui é na página 56 do Manual Técnico para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Tem esta tabela, né, querida pessoa? Antes aqui também tem esta outra tabela aqui, vértices de limite. Isso já tinha lá no Manual Técnico de Posicionamento. E enfim, esta tabela, ela é ouro puro. Tem tudo que você precisa saber sobre a utilização dos métodos de posicionamento. Professor Adenilson, quando que eu posso utilizar um levantamento automático? Um levantamento por exemplo, um PPP. E perceba o quê? Que tem muitos detalhes que acaba passando batido pelos profissionais da área. Eu tenho, por exemplo, os clientes, e muitas vezes o cliente vai a campo, não dá certo um levantamento e ele não percebe que pode utilizar os dados que ele coletou a campo de uma maneira um pouco diferente. Então eu quero conversar um pouco com você sobre isso, querida pessoa. Como utilizar os métodos de posicionamento de maneira inteligente. Como ter uma maior produtividade. Vamos lá então, vamos conhecer um pouco melhor a utilização prática dos métodos de posicionamento. Já dá o seu joinha, se inscreva no canal também. É um conhecimento que ninguém mais compartilha. Os outros profissionais todos cobram. Então vamos lá. Quais são os métodos amplamente utilizados pelos profissionais? Vértice é o marco de apoio básico, melhor dizendo, e marco de apoio imediato é o método absoluto estático, né? É o método que tem que ser utilizado e não tem segredo. É esse o método que é utilizado. Método, melhor dizendo, marco de apoio básico é a base. Marco de apoio imediato para levantamentos de maneira conjunta com receptores GNSS e estações totais. Então perceba o que? Só vou fechar do WhatsApp aqui, porque senão os clientes começam a entrar em contato, né? Então perceba o que? Como eu estava dizendo, uma vez entendido isso, esta tabela é ouro puro. O que nós temos aqui? Método relativo estático, pontos do tipo MP. Então perceba o que? Opa, é relativo. Você sabe o que é o método relativo? O receptor base está rastreando dados e o receptor rover está, rastreando dados ao mesmo tempo. Tem que haver isso. Tem que haver o rastreamento de dados ao mesmo tempo. Por quê? Porque o receptor base ele fica mais tempo rastreando dados. Ele serve para a correção das ambiguidades. Como o receptor rover está rastreando os mesmos satélites, foi mal que o receptor base. Então, uma vez conhecida a diferença entre a coordenada acudada e a coordenada rastreada em tempo real, é só propagar essa diferença para o receptor rover. Dito isso, método relativo estático, pontos do tipo MP. Relativo estático rápido, MP também. Daí, RTK convencional MP. São os métodos mais utilizados. Provavelmente são os métodos que você utiliza. RTK convencional, aonde que der, né? E daí, relativo estático rápido nos demais pontos. Isso todo mundo sabe. Não, o profissional foi a campo, utiliza método RTK. Não deu para utilizar o método RTK, utiliza método relativo estático rápido. Porém, agora vem o pulo do gato e os demais métodos. Por exemplo, o que nós temos aqui? Método PPP. Aqui, posicionamento por ponto preciso. Dá para utilizar em pontos do tipo M e em pontos do tipo P. O que isso significa? Você foi a campo, está em uma situação extrema, dentro de uma mata fechada. Daí
perceba o quê? Você está em um imóvel que está lá a 100 quilômetros de distância da sua casa, da sede da empresa. Dentro dessa mata fechada, imagine isso, uma serra é terrível, uma mata atlântica fechada. Como que você vai proceder? Normalmente o profissional ele utiliza o método relativo estático rápido. Fica lá por 15 minutos no ponto, em um ponto extremo. Podem perceber o que? Além do método relativo estático rápido, o que mais que você pode fazer neste ponto? O PPP do mesmo é aceito para pontos do tipo M. Eu tenho inclusive um cliente aqui no Rio Grande do Sul que ele fica 25 minutos em situações extremas. Município de São Pedro da Serra. O nome do município já diz tudo. É uma serra terrível, Mata Atlântica. Então perceba o que? É um plano B, né? Você foi a campo, é um ponto realmente extremo. Pegue e fique mais tempo. Eu sempre gosto de dizer disso. É muito melhor ficar alguns minutos a mais a campo do que ter que voltar um outro dia, perder tempo, ter gastos. Tá lá dentro da mata fechada, tá tendo dificuldades, fica mais tempo no ponto. Se é um ponto realmente extremo, ao invés de ficar dos habituais 10 minutos, isso no método relativo estático rápido, fique 25 minutos neste ponto. Fez o processamento e ajustamento de dados. Não deu certo? Faz o PPP. Também é um método aceito para pontos do tipo M, querida pessoa. Eu só tive que pausar da aula aqui, mas voltando então, quais os outros métodos de posicionamento que nós temos? Como utilizar os mesmos de maneira inteligente no seu dia a dia? Ó, aqui em cima, método semicinemático, ó, semicinemático pontos MP. Também relativo cinemático pontos P. Porém, cuidado, querida pessoa. Dentro de uma mata fechada, uma mata mais densa, o método semicinemático e também o cinemático, eles não trazem segurança. Você corre o risco de ter uma acudácia ruim, que foge dos limites, né, estipulados pela legislação vigente. Então, cuidado quanto a estes métodos de posicionamento. Não só, né, quanto a estes, mas quanto a todos os métodos de posicionamento. Por exemplo, o método RTK convencional, que é o RTK-UHF, ele traz segurança, traz produtividade. Porém, estando fixo, né? O que diz a legislação é isso. Tá fixo, pode ser utilizado. Ponto. Não fala nada de quanto tempo, né? Configurar para fazer do rastreamento de dados. Nada disso. Tá fixo é aceito. Essa é a regra básica, porque você tem um receptor base rastreando dados, tem um receptor rover, e o receptor base ele vai possibilitar que os pontos coletados com o receptor rover tenham uma altíssima acudácia. Quanto ao método relativo semicinemático, serve, né, para pontos MP. O que é este método relativo semicinemático, professor Adenilson? Eu vou até ver se eu tenho algum artigo aqui no blog ou alguma imagem, né, que é para mim mostrar melhor para você. Método semicinemático, daí ó, aqui ó, tem posicionamento cinemático. Deixa eu dar uma rápida olhadinha aqui, que é justamente para mim ver se eu tenho alguma imagem. Não achei aqui, mas enfim, querida pessoa, como que funciona? Você fica no meio do ponto por um período de 15 minutos. Eu aconselho 15 minutos. O que é que a legislação diz a respeito? 5 a 15 minutos. Cheguem por meio do ponto, um ponto aberto, um ponto que tem um bom rastreamento de dados e fica parado neste ponto por um intervalo de 5 a 15 minutos, que é para a correção das ambiguidades.
Feito isso, se desloca para um segundo ponto, com o receptor rastreando dados do método o tempo todo. É um posicionamento relativo. Receptor base rastreando dados, você rastreando dados com receptor rover. Como eu disse, 5 a 15 minutos parado no meio do ponto, que é para a correção das ambiguidades. Com o receptor ainda rastreando dados, você se desloca para o segundo ponto, 5 a 15 segundos parado no mesmo. Se desloca para o terceiro ponto, a mesma coisa, 5 a 15 segundos parado no mesmo e idem, né? Faz a coleta dos dados dos pontos de interesse. Porém, qual que é o cuidado que você precisa ter? Mata densa não tá segurança. Perceba que você precisa ter segurança, né? O que a legislação diz que o próprio manual aqui, se você pesquisar sobre método semi-cinemático foi mal, ele diz isso. Na mata fechada não é aconselhável, porque a acurácia pode ficar ruim. Ou seja, um local aberto, um córrego, um outro local aberto, é tranquilo, você pode utilizar. Mata fechada, uma mata mais densa, não é aconselhável. Uma mata rasa, melhor dizendo, vai embora. Método relativo cinemático. Veja que é interessante, método cinemático. Você pega o receptor, configura para armazenar um ponto a cada determinado tempo ou a cada distância. O que diz? Pontos do tipo P. Ó, aqui, né? Pontos do tipo P, um método cinemático. Qual o cuidado que você precisa ter? A mesma coisa. Mata fechada não traz segurança. Risco dos pontos ficarem forte. Ou seja, dentro da mata fechada não tem como utilizar. Utilize o método RTK convencional, ou que seja RTK em rede, ou método relativo estático rápido, o posicionamento por ponto preciso aqui. Daí, seguindo aqui, nós temos a aerofotogrametria, que é o popular drone, né? Tem profissional que diz estação total, nível, GPS, equipamentos do passado. Eu quero utilizar drone, quero utilizar um radar aerotransportado, um laser scanner. Querida pessoa, cada equipamento tem a sua aplicação. Cuidado quanto a isso. O nível topográfico, o nivelamento topográfico de alta precisão, o nivelamento é o melhor equipamento, é o equipamento indicado. Estação total, serviços de engenharia, mais obras civis, né? A topografia civil é o equipamento indicado. Locação de equipamentos dentro de estruturas, vou dizer, dentro de uma fábrica. Por exemplo, a locação de uma caldeira é o melhor de equipamento, a coludácia milimétrica. GPS RTK dentro da mata fechada é o equipamento ideal, traz uma grande produtividade. Drone, locais abertos. Então perceba isso, cada equipamento tem a sua aplicação. Não existe um equipamento melhor, um equipamento pior. Quanto à utilização de drones, perceba o que? Também, né, de radar aerotransportado, de sensores orbitais. Pontos do tipo V não pode ser utilizado em pontos do tipo M, nem em pontos do tipo P. Entendido isso, quero aprender mais a respeito, quero mergulhar de cabeça e dominar toda essa parte, conheça os meus livros. Esses 3 livros, eles se complementam. Topografia cadastral e georreferenciamento de imóveis rurais na prática, mas essa parte de posicionamento pelo GNSS, da ciência da geodésia, do georreferenciamento propriamente dito. Eu vou fundo no georreferenciamento. A Bíblia do agrimensor, a ciência da topografia.
quais os métodos de obtenção de dados, né, os tipos de levantamento topográfico, melhor dizendo, que existem. Quais os equipamentos topográficos que existem, como, quando e de que jeito utilizar os mesmos, quais os diferentes tipos de plantas existentes, quando produzir das mesmas, que elementos que uma planta topográfica precisa ter, quais os erros normalmente cometidos pelos profissionais. Topografia com drones, a ciência do sensoriamento remoto, da fotogrametria. Quando, como e de que jeito utilizar um drone? Quais são os produtos oriundos de um mapeamento com um drone? Quais as etapas de um voo com drone? Quais drones que podem ser utilizados? Como eu disse, são livros que se complementam, que vão ajudar você a entender, né? Toda essa parte de, vou dizer que de procedimento prático. Inclusive, nesse exato momento eu estou trabalhando na versão 6 do livro de georreferenciamento. Estou atualizando ele, a cada ano eu faço uma atualização. Agora, diante da correria, fazia 2 anos que eu não atualizava ele, estou atualizando. Ele está no estado da arte. No caso, ó, neste exato momento, aqui diz 500 páginas. Porém, as últimas 20 páginas eu falo um pouco, né, sobre os meus cursos, sobre os meus livros. Na realidade, ele tem 480 páginas. Um livro cirúrgico. Provavelmente vai ter mais páginas, né? Quando eu terminar de revisar dele, de atualizar dele. Adquira sua cópia. É dado, R$ 97,00 é dado. O valor de um serviço que você prestar vai ser de pelo menos algo no entorno de R$ 2.000. Então perceba o que? Segurança, querida pessoa. Você saber, né, como proceder na prática. R$ 97,00, como eu disse, com um serviço que você presta, você paga e repaga o serviço.